natureza ou profecia? Saiba a verdade sobre o rio Eufrates. O que realmente está acontecendo no rio Eufrates? Nos últimos anos, um dos maiores rios da Ásia virou protagonista de jornais e preocupação em países de todo o mundo. E não é à toa. Relatos, pesquisas e flagrantes assustadores chamam a atenção de estudiosos, religiosos, cientistas e autoridades de todos os cantos do planeta. O rio, um dos mais antigos da história, de fato está secando. Mas o que está acontecendo com ele é um fenômeno difícil de entender e de acreditar. Para você ter uma ideia, as teorias se misturam entre fé e ciência. Há quem diga que o que está acontecendo é a verdadeira prova de que Jesus Cristo está voltando. Há quem diga que o fenômeno é, na verdade, o início do fim do mundo. Ou até que indique que a Terceira Guerra Mundial está prestes a acontecer. É preciso entender o que já se sabe e o que se especula, entender o que é fato e o que é teoria, o que diz a religião e o que diz a ciência. Hoje, no Top 10 Explica. E nos ajude a chegar a 10 milhões de inscritos aqui no canal. Basta se inscrever aqui embaixo, compartilhar o vídeo com os seus amigos e com os familiares também, ok? Vambora! O rio Eufrates. No coração do Oriente Médio, o rio Eufrates é um dos maiores e mais antigos rios da Ásia. Sozinho, ele cruza basicamente 3 países. A água nasce na região oriental do território da Turquia. Ela flui em direção ao território da Síria, para depois atravessar o território do Iraque. No sul do Iraque, o Eufrates se une ao rio Tigre para formar o Shatt al-Arab, que termina no chamado Golfo Pérsico. E toda essa região pode virar palco de uma guerra sem precedentes. Tudo por causa da importância deste rio. A história do rio Eufrates se mistura com a história da humanidade quando a região da Turquia ainda era conhecida como Mesopotâmia. Foi ali que se desenvolveram várias civilizações e povos da antiguidade, como, por exemplo, os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. A Mesopotâmia é considerada pelos historiadores um dos berços da civilização. Muitas cidades antigas surgiram e se desenvolveram às margens do Tigre e do Eufrates, até porque eles eram o coração da fertilização naqueles lugares. Hoje, o Eufrates continua sendo uma fonte vital de água doce em uma parte muito árida do mundo, servindo mais de 20 milhões de pessoas. O rio suporta a agricultura, o fornecimento de água potável, é essencial para a pecuária dos países que cruza e ainda de alguns estados ao redor. Mas toda essa imponência tem perdido cada vez mais o protagonismo. E o que antes era glória tem virado medo. É que o rio Eufrates está secando. E a cada dia que passa, ele perde mais sua força, seu tamanho e suas riquezas. O Ministério de Recursos Hídricos do Iraque fez uma estimativa. O rio deve secar por completo até o ano de 2040. E as consequências dessa seca serão severas: guerra, sede, fome e morte. Mas como a seca de um rio pode gerar tantos problemas? Primeiro é preciso entender um pouco do que o Eufrates representa no dia a dia de milhões de pessoas que dependem dele. Só a falta de água potável já seria suficiente para instalar o caos, mas nós te garantimos que as consequências são ainda mais graves. O rio Eufrates suporta uma série de ecossistemas e abriga uma vida selvagem bastante diversa. Seus pântanos e zonas úmidas são habitats cruciais para muitas espécies de aves e peixes. Se o rio secar, a fauna ao redor dele também terá o mesmo destino. As barragens ao longo do Eufrates são importantes para a geração de energia hidrelétrica, fornecendo boa parte da eletricidade dessas nações ao redor. Como esses povos vão viver sem luz? O rio também é um recurso econômico essencial para a região. Além de servir como fonte de alimentos através da pesca, ele é usado como meio de transporte de mercadorias e de pessoas. Sem ele, a fome ganha caminho livre para tomar conta da região. Para piorar, o Eufrates ainda tem uma extrema importância geopolítica. A localização estratégica ajuda no compartilhamento de recursos entre vários países.
E aí? O que acontece com países sem água, sem energia, sem vida animal, sem comida, sem recursos? Esses são só alguns dos motivos que fazem do Eufrates um dos rios mais importantes do planeta. E o caos já está batendo na porta. A explicação da ciência gira em torno das mudanças climáticas e do aquecimento global. Mas por que então outros rios, na mesma condição, não estão secando tão rapidamente? O que o rio Eufrates tem de diferente das outras fontes fluviais pelo mundo? E se eu te contar que tudo o que está acontecendo no rio Eufrates já está escrito? O que dizem os profetas? Você pode até não acreditar em profecias, destinos e presságios religiosos, mas uma coisa é certa: desde sempre existiu uma previsão para tudo o que está acontecendo com o rio Eufrates, e as semelhanças com a realidade são inacreditáveis. O Eufrates aparece na Bíblia em diversas passagens. No primeiro livro, no Antigo Testamento, o Gênesis, é descrito, no capítulo 2, que o rio faz fronteira com o Jardim do Éden, que, para os cristãos, é mais conhecido como paraíso. Apesar da gente saber que, diante das imagens atuais, a região está bem longe disso. O que mais assusta nos relatos bíblicos é o livro de Jeremias, um dos profetas mais importantes para os cristãos. Ainda no Antigo Testamento, Jeremias previu e descreveu como as águas da Babilônia, região que atualmente inclui a Síria e o Iraque, secariam. Isso aconteceria como punição aos povos por suas práticas religiosas e faria com que a região se tornasse completamente inabitável. Jeremias escreve: uma seca contra as suas águas, para que se sequem, pois é uma terra de ídolos. Eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Certamente, gatos selvagens e hienas habitarão, e avestruzes habitarão ali. Nunca mais será colonizada, nem habitada através dos tempos. O rio Eufrates também aparece no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. A Bíblia revela que o rio vai secar para a Guerra do Armagedom. Se você não sabe o que é a Guerra do Armagedom, aqui vai um resumo. Os cristãos acreditam que um dia haverá uma grande batalha entre o reino de Deus e o reino dos humanos. Humanos esses que não respeitam e que desprezam Deus. Para alguns, seria a guerra de Satanás e seus demônios contra Jesus Cristo e os anjos do céu. Essa teoria de que o Eufrates seria palco da Guerra do Armagedom foi reforçada depois que um vídeo gravado na região viralizou na internet. Nele é possível ouvir gritos de sonoridade maligna e assustadora. Muitos interpretaram que os sons seriam ruídos de demônios nas cavernas do Eufrates. Mais uma vez, o livro de Apocalipse faz uma revelação assustadora e que se conecta com o que vem acontecendo. No capítulo 16 está escrito: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E não são só os cristãos que preveem desastres envolvendo o rio Eufrates. Uma guerra também é prevista pelos muçulmanos. Para eles, quando o rio secar por completo, vai revelar tesouros que vão se tornar motivo para guerras. A seca do rio Eufrates está, de fato, revelando verdadeiros tesouros históricos. Comprovadamente, por enquanto, são apenas ruínas de cidades muito antigas. Tão antigas que podem ter cerca de 3.400 anos. Seriam essas cidades o palco da Guerra do Armagedom? Acredite você ou não, as coincidências com as previsões religiosas são inúmeras. As profecias sobre a seca já estão se concretizando há alguns anos e as de guerra começam
parecer cada vez mais inevitáveis. A guerra pela água. Mesmo que o motivo não seja o Armagedon ou tesouros escondidos, um conflito já está tomando forma em volta do rio Eufrates. Afinal, o que é mais precioso para o ser humano do que água potável? Talvez, para quem mora no Brasil, seja difícil entender a dimensão do que pode vir a ser a falta de recursos hídricos. Afinal, somos ricos em água potável. E apesar de muitos estados enfrentarem casos de seca, estamos longe de viver uma guerra por causa disso. Mas essa realidade já não é tão distante para os países do Oriente Médio. O problema da falta de água é tão grande que alguns países desenvolveram chuvas artificiais, literalmente produzindo nuvens e água para cair do céu. É claro que a maioria dos países não tem os recursos financeiros necessários para tal avanço tecnológico que solucionaria o problema da falta de água criando nuvens no céu, mas existem outras formas de controlar a água. E é o que a Turquia fez nas últimas décadas. Os turcos criaram barragens ao longo do Eufrates que funcionam como reservatórios e assim conseguem controlar a distribuição da água do rio. É claro que isso não agradou os países vizinhos, que passaram a ter menos controle sobre o abastecimento. Até hoje, eles lutam para que a fiscalização do Eufrates seja internacional, o que não é jogo para a Turquia, já que o rio nasce no país e isso por si só já é uma enorme vantagem. Em 1998, por pouco, não houve um conflito entre Turquia e Síria por conta dessas barragens. Mas foi em 2009 que as relações entre os países da região começaram a ficar mais tensas. O Iraque acusou a Síria e a Turquia de usarem a água do Eufrates acima do que é permitido, mas os turcos contra-argumentaram de prontidão. A água do rio é da Turquia, assim como o petróleo é do Iraque. Em 2021, o governo do Iraque chegou a ameaçar levar o Irã ao Tribunal Internacional de Justiça por roubar sua água. Dá para perceber que os países estão à beira de um conflito há muitos anos. E quanto mais o rio seca, mais aumenta essa possibilidade. E uma guerra entre esses países pode causar estragos muito maiores do que se imagina. É que o Iraque, assim como a Síria, ainda guarda muitos problemas com os Estados Unidos, um dos países com o maior poder bélico do mundo. Além disso, os norte-americanos são conhecidos por se meterem em conflitos alheios. Para piorar, o desenvolvimento de um arsenal de mísseis extremamente modernos se tornou uma prioridade para o Irã nos últimos anos. O poder dos iranianos hoje vai muito além de atingir somente as fronteiras que o cercam, sem falar que a parte da Turquia está no continente europeu. Por isso, nada impede que a Europa também venha a sentir as consequências e acabe entrando no conflito. Considerando as guerras que já rodeiam os dois continentes, como a guerra entre Israel e Gaza e o conflito entre Rússia e Ucrânia, mais uma disputa por ali pode acabar expandindo a situação de forma incontrolável. E muitas autoridades se preocupam com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Seria apenas um fenômeno natural? Se você não acredita em profecias, fique sabendo que a seca do rio Eufrates também preocupa e muito os cientistas. É que nos últimos anos as chuvas ficaram mais irregulares e foram diminuindo pouco a pouco naquela região. Elas estão começando mais tarde e terminando mais cedo. No passado era comum que as áreas cheias de rios passassem por secas severas, mas depois chovia de novo e as regiões voltavam a ter vida. É um ciclo natural, mas o que tem preocupado os especialistas é que esse ciclo parece ter sido rompido de vez. Alguns pontos do Eufrates já secaram completamente. A situação parece não ter volta, quase como se fosse certo que o rio não vai parar de secar. Para piorar, a Síria e o Iraque já estão geograficamente entre os países mais afetados pelas mudanças climáticas, mas as autoridades também têm culpa no cartório. Os pântanos situados entre os rios Tigre e Eufrates sofreram sob a ditadura de Saddam Hussein.
Em 1991, o ditador do Iraque mandou drenar várias fontes de água como punição às comunidades locais que abrigavam insurgentes. Ambientalistas de todo o mundo apontam que é justamente o desperdício de água um dos principais aliados para o aumento da seca no Eufrates. Um estudo realizado para o próprio Ministério da Água iraquiano mostrou que o Iraque desperdiça até 70% da água do Eufrates. Uma reportagem do jornal americano The New York Times mostrou que as práticas dos agricultores são arcaicas e que eles usam muito mais água do que o necessário na região. São técnicas de irrigação de milênios de anos atrás, que existem desde os tempos sumérios. A consequência de manter esse tipo de prática nada sustentável é perceptível a olho nu. Ao longo do rio, o que antes eram campos de arroz e de trigo passaram a ser desertos. Barcos que antes navegavam e coletavam peixes agora estão encalhados. A desertificação é um dos motivos apontados por cientistas e ambientalistas como causa para a seca do Eufrates. E as principais causas desse fenômeno são humanas. Quando o solo é explorado de forma errada, quando há desmatamento, quando o uso de agrotóxicos é desenfreado, tudo isso faz com que o solo vá perdendo a força, os nutrientes e o que antes era verde água pode virar um completo deserto. Esse é um fenômeno que pode acontecer e acontece em várias partes do mundo, não só no Oriente Médio. Por isso, os ambientalistas reforçam que nós estamos atrasados, que o tempo corre contra a humanidade quando o assunto é o futuro da vida. É claro que a água é protagonista neste assunto, mas, apesar de ser um recurso natural, ela também é um recurso finito. Pelo que se sabe, seja aqui no Brasil ou no Oriente Médio, a água potável um dia vai acabar. E o que nós podemos fazer é prolongar ao máximo a existência desse bem tão importante. Não importa o motivo, o fato é que o rio Eufrates está secando e as consequências são desastrosas para todo o mundo. Sejam as mudanças climáticas ou as profecias religiosas, o risco de crise humanitária é enorme. Mas eu quero ouvir você. Depois de tudo o que nós te contamos, você acredita que o que está acontecendo no rio Eufrates é a profecia de Jeremias e o início do Apocalipse? Ou tudo não passa de má gestão e de exploração de recursos hídricos desenfreada por parte da humanidade? Escreve aqui, nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like e ativar o sininho. Até o próximo.